Fala, povo! Tudo bem com vocês? Boa quinta-feira! Espero que vocês estejam aproveitando o dia de vocês. E conta aí, como é que foi essa semana? Fez o bem? Ah, não perde tempo, hein? Bora lá! O mundo precisa da gente. Quanto mais gente, mais fortes ficamos e mais podemos transformar, né? Uma alegria estar aqui de novo com vocês, mais um programa. Perdi a conta, não sei mais se é o sexto, se é o quinto, enfim, tá um sucesso. É o sétimo, a produção aqui me contando. Sétimo programa Conectados. Queria agradecer demais a audiência que vocês estão nos dando, o carinho que vocês têm retornado para nós. Continuem mandando sua sugestão, o que vocês gostariam de ver. Se vocês têm alguma ONG do coração, olha só, também, que vocês gostariam que estivesse aqui conosco, já manda pra gente também, tá bom? A gente tem um Instagram do Conectados, você pode falar com a gente direct, bem legal, tá bom? A gente vai adorar te ouvir mais de pertinho, né? Hoje, Ricardo e Bia estão super envolvidos no programa Alicerce, que é um programa do Olhar de Bia, de orientação vocacional aos nossos jovens, e tá bem bacana, tá bem legal, né? Então, Ricardo, Bia, beijo. Eu sozinha não estou super bem acompanhada do nosso fotógrafo de sempre, Agner Borges, e dela. Ela que é bióloga, mestre em análise geoambiental e coordenadora da Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes. Vem, Daniele Marques, vem cá. Dani, uma alegria, viu, te receber. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, tá aqui a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, né, e poder também contribuir com Conectados. Dani, você mandou um vídeo pra gente, não foi? Isso mesmo. Bora assistir? Vamos lá. Vamos lá? A Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes foi fundada em 2005 por moradoras do Cabo Sul, bairro localizado em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A associação, ela desenvolve projetos nas áreas socioambientais, culturais e educacionais aqui na região do Cabo Sul, por meio do Ponto de Cultura Chico Mendes, o Viveiro Ecológico Cabo Sul, que produz mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para fins de reflorestamento, a Horta Orgânica, o MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, os agentes ambientais e a creche, que atende diariamente 240 crianças de 1 a 3 anos e 11 meses. A região do Cabo Sul ela é uma região um tanto quanto precária de algumas atividades. Então, a Chico Mendes foi um meio de escape para isso. Se a gente já plantasse essa semente nas crianças, o mundo hoje seria outra coisa. São 14 anos que trabalhamos em prol do desenvolvimento sustentável da região do Cabo Sul e queremos continuar com este belo trabalho por muitos e muitos anos. Dani, que vídeo lindo, que trabalho maravilhoso. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Viu? Como é que é isso, Dani? Você que fundou a Chico Mendes? Não, a Chico Mendes, ela começou em 2005, né, por um grupo de mulheres lideradas pela Dona Ivone, né, Dona Ivone Félix, lá do Cabo Sul. E elas começaram como pessoas físicas mesmo, se unir, né, para poder fazer denúncias em relação aos crimes ambientais que estavam acontecendo na região do Cabo Sul. E só que assim, elas viram que foram fortalecidas, né, com a questão da pessoa jurídica. Então, pessoas físicas, elas não estavam tendo tanta força assim. E aí, com conversas, com reuniões, com orientações, em 2005 surge a Chico Mendes e eu começo a fazer parte da instituição em 2006, um ano depois, coordenando os projetos e as atividades da entidade. Que legal, então o foco sempre foi o ambiental.
Sim, exatamente. O nosso foco principal é a questão ambiental, até por onde nós estamos inseridos, né? Nós estamos inseridos na área de proteção ambiental Cabuçu Tanque Grande, que é a APA, né? Cabuçu Tanque Grande, que é o entorno da Serra da Cantareira. E a Serra da Cantareira é o nosso maior patrimônio ambiental, é um patrimônio que produz água para a cidade, que produz qualidade de vida, a casa, né, a biodiversidade de N animais, da fauna, da flora. Então não tinha como, né, o nosso viés principal não ser o ambiental. Vamos voltar só um pouquinho para o pessoal de casa entender bem, Sim. Até porque o nosso projeto, o nosso programa também tem essa visão de educar, né? Exatamente. De trazer para o pessoal, às vezes, um detalhezinho que a gente não sabe. O que é? O Cabuçu é uma área de proteção ambiental, é isso, Dani? Exatamente. O que é ser, o que implica ser uma área de proteção ambiental? Uma área de proteção ambiental, ela tem alguns atributos que você tem que respeitar. Então, que, por exemplo, quando você tem uma área que ela tem atributos ambientais, é uma área que produz água, é uma área que produz serviços ecossistêmicos, né? Qualidade de vida, que tem abriga animais silvestres, ela tem regras para você ser utilizado, essa área, né? Quando eu falo do ponto de vista do uso e ocupação do solo, por exemplo. Então, um exemplo mais assim claro, um posto de gasolina, por exemplo, ele não pode estar numa área de proteção ambiental, porque ele pode correr o risco de contaminar o solo, aonde é o local que se produz água, né? Então, você tem algumas restrições. Até para você conseguir preservar e ter esse equilíbrio, né, da ocupação humana com o bem-estar, né, do meio ambiente. Então, uma área de proteção ambiental, ela tem que ser muito bem cuidada, valorizada, preservada, para que todos possam estar bem, né? Essa conexão, estarem, até fazer um trocadilho, conectados, né? Realmente com a natureza, com o meio ambiente, tudo tem que estar em equilíbrio. Então, por isso que essa área, ela tem regras e usos de forma sustentáveis, né? E é isso que a gente tenta sempre mostrar para as pessoas, que não é só um não pelo não, mas é um não porque tem um motivo muito maior de você não ter indústrias de grande porte, indústrias poluentes, algumas áreas não pode ter ocupação humana, né? Não pode ter casas porque forma áreas de risco. Então, tudo isso, com um ambiente desequilibrado, todos saem perdendo. Então, a área de proteção ambiental, ela é justamente para isso, né? Para montar esse equilíbrio e fazer essa proteção para a Serra da Cantareira. Que aí sim, a serra você não pode ter ocupação nenhuma, ela é protegida, né? Então, vamos dizer, uma faixa de transição entre a cidade e a serra. Aí você tem uma faixa que é a área de proteção ambiental. Que é o Cabuçu. Que é o Cabuçu Tanque Grande. Ela começa no Cabuçu e vai até o Tanque Grande. Legal. Dani, a gente viu no vídeo que vocês atuam em 3 pilares, né? Exatamente. O ambiental, o cultural e o educacional. Exatamente. O ambiental, vocês lidam aí com essas questões de proteção mesmo. A gente viu aquele monte de mudinha. Gente, vocês viram tanto de mudinha? Cria uma pra mim. Como que é? Pra onde que vão aquelas mudinhas todas? E são muitas, São né? muitas. Então, na parte ambiental, nós temos um viveiro que a gente produz mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para fins de reflorestamento, enriquecimento florestal, né? Sempre está podendo contribuir cada vez mais com o verde da nossa cidade. Então, essas mudas, elas são comercializadas para uma forma de gerar renda e sustentabilidade, né, para os nossos projetos, as nossas ações. Nós também temos a horta, né, orgânica, temos adubo, que é uma coisa bem legal também, é um projeto novo que a gente começou ano passado, que é da destinação correta dos resíduos orgânicos. Então, a gente fecha a cadeia dos orgânicos, né? Então, a gente recolhe os orgânicos, passa por todo o processo de maturação, né, da vermicompostagem, a minhocultura, e através desse ele é transformado em adubo orgânico, em terra adubada, e também é mais um produto que a gente tem lá na nossa parte ambiental da instituição. Tem oficina, Dani? Sim. Vocês ensinam a gente a plantar, mexer na Sim, terra, com certeza. criança, adulto, como que é isso? Conta pra gente. Isso. Infelizmente, esse novo normal tá tudo um pouquinho parado no momento nessa parte de oficinas. Mas nós temos sim, temos oficinas da parte de, são até um projeto que a gente fez que é os agentes ambientais. Foi bem bacana, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Guarulhos, né? E o projeto Agentes foi realmente para fomentar projetos na área ambiental por meio do reflorestamento, né? Por meio de, a gente chama mesmo dos agentes, de despertar esse olhar, né? Despertar esse olhar para os serviços verdes.
Então, a gente tem a parte de oficinas, produção de mudas, como cuidar das plantas, qual a espécie certa para você fazer o plantio, né? Não é qualquer espécie que você pode plantar em calçada, né? Ou no quintal. A questão mesmo do cuidado das hortaliças, porque muita gente fala assim, eu não tenho a mão boa para plantar. Não é questão de ter mão boa, é questão de cuidar. Né, de aprender. Então, nada em excesso. Então, o que a gente fala? Tem gente que coloca água demais, a planta morre. Tem gente que tem escassez, né? Aí a planta também morre. Sol demais. Então, essas orientações, a gente sempre passa para as pessoas, nas feiras, nos eventos que a gente participa, porque nada em extremo, né? Nem excesso e nem a escassez, né? Então, você tem que ter um equilíbrio. E aí, quando você passa esse conhecimento das plantas, das espécies, a gente começa, assim, as pessoas verem que realmente elas têm, sim, capacidade de cuidar, né? As hortas, uma planta, e é um ser vivo, né? Que é isso que a gente também quer mostrar para as pessoas, que não é só comprar também e colocar a planta lá. Ela precisa ser cuidada, adubada, irrigada. Às vezes a planta fica linda, dá flor e depois ela não dá mais flor, a pessoa vai e descarta. Gente, a planta é um ser vivo, né? Você tem que cuidar. Se você não cuidar, ela realmente não vai mais frutificar e nem florir. Então, são questões que a gente vai realmente mostrando para as pessoas, né, a importância do bem-estar de todos, né, todos os ser vivos. É tão bonita essa coisa do cuidado, né, Dani? Sim. Porque tem muito filme de história real que a gente vê que antes da menina engravidar, ela quer ter uma plantinha, Sim. um animalzinho para cuidar, né? Que ela quer começar... A responsabilidade. A responsabilidade, tratar disso. Mas a responsabilidade está em toda a área, né, Dani? Todas as formas. Tem a social, tem a responsabilidade do autocuidado, autocontrole, cuidado do ambiente, né? Sim. Que legal. E as oficinas são públicas, quem quiser chamar vocês, a gente vai, pelo né? site consegue. A gente consegue marcar, sim, ver, né, a viabilidade das atividades. Tem também as atividades culturais também que a gente desenvolve, né? Eu ia te perguntar isso. O que a gente fala primeiro, a cultural ou a educacional? O que você quer? Na verdade, é tudo meio que interligado, né? Tá, assim, então... a gente tem realmente, que nem, por exemplo, não tem como você fazer só o foco, por exemplo, da educação ambiental. Porque a educação, ela, primeiro, você tem que se pertencer. Né? A gente sempre trabalha muito isso com o seu pertencimento, né? O que é isso? Para eu cuidar do meu bairro, para eu cuidar de algo, eu preciso conhecer. E para conhecer, eu preciso ter a parte cultural, né? Então, por isso que a gente trabalha muito interligado, né? Algo, assim, as coisas. Porque eu só preservo e só cuido o que eu conheço, né? Se eu não conhecer, eu não tenho ali para mim é algo assim insignificante. Vocês criam o pertencimento dos moradores. Exatamente, ali. Né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, no nosso bairro, nós temos patrimônios históricos, né? Então, nós temos a primeira obra de concreto armado do país, que é a barragem do Cabo Sul, de 1905. Né? É um patrimônio. Nós temos a terceira igreja mais antiga de Guarulhos, de 1850, outro patrimônio histórico. A própria Serra da Cantareira, ela é tombada como patrimônio ambiental. Então, para eu cuidar de todos esses bens, eu preciso conhecer, né? Então, se eu não conhecer, eu não vou zelar. Então, a cultura e o meio ambiente, eles estão muito interligados na nossa região. Né? Eles são muito assim, juntos. Então, as oficinas, elas acontecem dentro desse contexto, né? Cultural e ambiental. Tem ideia de quantos moradores tem ali na região do Cabo Sul? Olha, aproximadamente 70 mil habitantes. 70 mil habitantes. Exatamente. E vocês conseguem alcançar o bairro inteiro? Não, como porque é o isso? bairro é muito amplo, né? E a gente tem também a dificuldade da própria geografia da região, né? Nós somos uma região de serra, de montanhas, então a gente não consegue, infelizmente, é uma loucura, hoje, gente, é uma loucura. Já fui lá, é um sobe e desce, curvas loucas. Exatamente. Então, assim, gostaríamos muito, sim, de ter até capital mesmo, né? Financeiro, enfim, e humano, de fazer todo o bairro, né? Mas a gente não consegue. Então, a gente tem um foco de ação direta e tem ações que são indiretas para o bairro como um todo, né? Mas hoje mesmo, assim, a gente busca até parcerias para poder ampliar as nossas ações e que realmente a nossa meta e perspectiva é do bairro como um todo, né? Porque o Cabo Sul, ele é, assim, a quantidade de pessoas é até comparada com algumas cidades, né, o nosso bairro, né? Então ele assim é muito amplo mesmo e muito grande. São 9 regiões que compõem o bairro do Cabo Sul.
9 regiões. Exatamente. Caramba. Ou, né, 9 bairros ali que você tem que compõem toda essa. Então é muito complexo, né? Você tem os núcleos ali que compõem toda essa região. Então, E é uma região carente, não é, sim, Dani? sim. E aí é onde a gente também tem uma questão, né, Lela? Assim, Eu ia te perguntar, isso tem alguma coisa a ver? A gente tem um pouco dessa, infelizmente, as pessoas, desse complexo de inferioridade por morar numa periferia, né? Então, assim, mas as pessoas, o sentido periférico, não da palavra da sua, né, da geografia, né, periférico longe do centro, não. Periferia porque, assim, lá não tem nada e aí eu não falo que eu moro no Cabo Sul. Isso é uma coisa também que a gente trabalha muito, né? As pessoas, o Cabo Sul, ele tem belezas naturais, belezas culturais, ele tem um potencial muito grande da parte, por exemplo, do turismo sustentável, de fomento de projetos e serviços verdes. Mas a parte do Cabo Sul, que muitas vezes se destaca, é só a parte ruim, que todos os bairros também têm, que é a parte da criminalidade, a parte da falta, ausência do poder público em algumas ações, a falta de serviços, né, de diversos meios, e isso muitas vezes acaba se destacando e sobressaindo em relação à parte boa que o Cabo Sul tem. Você falou, né? O Cabo Sul não tem nada. E esse não ter nada é em função da área de proteção ambiental ou não? Não, é em função realmente da falta de planejamento do uso do solo. Porque quando você não tem a ausência do poder público, faz com que as pessoas tentem resolver da melhor maneira que elas acham, né? E que as ferramentas que elas têm na mão, muitas vezes. Então, quando você ocupa, muitas vezes, uma área de forma irregular, quando você ocupa e forma áreas de risco, quando você tem toda a parte irregular, você cria esses vácuos e você cria condições que não são favoráveis. E isso quando a gente não tem um planejamento. Porque todo bairro, quando ele é ocupado de forma planejada, respeitando, né, a sua geologia, respeitando as restrições ambientais e respeitando toda essa complexidade, tudo flui. Agora, quando você tem a ausência do poder público e deixa as coisas acontecendo, a revelia e de qualquer forma, aí você tem lá na frente as consequências. É uma briga injusta, né? Exatamente. Então, Fica as pessoas... puxado para um lado, né? Fica, porque as pessoas querem sempre, muitas vezes, tirar o seu papel e colocar a culpa na questão ambiental. É por causa do meio ambiente que não pode. Não, pelo contrário, né? Se você tivesse a oportunidade de pedir uma coisa hoje, dá para falar em 2 minutinhos? O que seria? Hoje, que o aterro sanitário não fosse ampliado e implantado no nosso bairro. Eles estão... Existe um projeto de implantação? Existe um projeto. Infelizmente, né, nós temos a cidade toda de Guarulhos deposita o seu lixo, né? Então, o seu lixo que sai da sua lixeira vai para a nossa área de proteção ambiental do Cabo Sul, Tanque Grande. Então, o lugar que produz água, que produz qualidade de vida, que abriga a fauna e a flora da nossa região, é onde recebe o lixo da cidade de Guarulhos. E cada vez mais produzindo mais lixo, as pessoas não têm essa consciência, né, para onde vai, né, o seu resíduo. E aí eu gostaria realmente, o meu pedido era esse, né, que a gente tenha essa consciência de que o lixo vai para algum lugar. E esse lugar que ele está indo é para o nosso bairro, onde nós somos diretamente afetadas, né, com a ampliação tanto do aterro municipal quanto também do aterro particular. Então, o meu pedido, se eu pudesse, seria justamente isso, que a nossa fauna e a nossa flora fossem protegidas e que o aterro não fosse ampliado no nosso bairro. Então, já existe o aterro lá? Sim, já existe o aterro. Existe um projeto de ampliação. Exatamente, para esse aterro, porque falta realmente a nossa consciência enquanto cidadãos, né, de que a gente gera muito resíduo na cidade de Guarulhos, muito resíduo. E esse resíduo planeta, vai, né, Dani? Vamos combinar, né? Sim, assim, sim. Resíduo é o que a gente mais produz, né? Enquanto ser humano, né? A gente vê aí toda essa questão marítima, né? Do plástico no mar, enfim. Exatamente. Uma série de... E a nossa cidade está aqui, né? Na nossa... enfim, a gente tem como fazer isso, né? Como reduzir, como recusar, como não gerar resíduo, né? Porque está indo realmente para o nosso bairro. Delícia de papo, né, gente? Eu tô adorando, adoro essas coisas. A Dani fica com a gente. Segundo bloco vem aí, a gente vai falar um pouquinho justamente sobre esse resíduo, o que a gente pode fazer, né? Quero saber um pouquinho daquela creche linda que apareceu no vídeo, você viu? Eu vi. Então fica aí, segura um pouquinho, que no segundo bloco a gente vem com mais informação, mais novidades para você e a Dani ensinando a gente alguma coisinha a mais. Até!
é o comércioguarulhos.com.br. Entre aqui no portal comércioguarulhos.com.br e se prepare para um mega projeto que está nascendo, que é o Marketplace do vendamaiscomércio.com.br. A VMC e o Sim Comércio se unem numa grande parceria. É o primeiro Marketplace do Brasil em que você terá taxas infinitamente mais em conta para você vender mais. E o que é legal, com o apoio de uma agência digital à sua disposição para criar sua marca, para ajudar você nas redes sociais, para criar o seu site, comércioguarulhos.com.br. Traga o seu produto, venha divulgar sem nenhum custo. Estamos caminhando para o Marketplace. O Venda Mais Comércio é a sua oportunidade de vender mais e se fortalecer. É o comércioguarulhos.com.br e o Venda Mais Comércio que está chegando para fortalecer o seu negócio e o seu produto. Se cadastre agora. Estamos juntos! O futuro está aí e é necessário nos adaptarmos a ele sem perder a excelência conquistada com anos de tradição. E isso é possível no campus do Centro Universitário e também no conforto da sua casa. O ensino presencial flexível 4.0 do ENIAC une toda a tradição das aulas presenciais com a versatilidade do ensino online. Se prepare para o novo com quem entende de inovação. Faça a diferença. Faça ENIAC. Voltamos! Tô doidinha para falar com a Dani essa questão dos resíduos. E aí não tem como, né, galera? A gente tem que entrar na reciclagem. Dani, conta pra gente. Vocês têm algum projeto de reciclagem, de trabalhar esse resíduo, de consciência, né? Eu falo isso, Dani, porque a gente da História Mais Bonita, a gente recolhe lacre de latinha de alumínio, tampinha plástica, né? Tudo nos auxilia na manutenção dos nossos projetos, exatamente, né? E vocês têm isso, sim, vocês trabalham isso, essa consciência, porque quando a gente fala tampinha, a galera vira para mim e fala assim, mas o que vocês fazem com isso, né? Sabe, parece uma coisa tão longe, sim, né? Um retorno real, né? Exatamente. Parece imaginar, tem gente que acha que você passa o lacrezinho assim no alumínio, sai uma cadeira de roda, sabe? Aquela coisa, transforma em cadeira de roda. Conta pra gente um pouquinho, Dani, como é que é isso? Então, a gente trabalha assim, né, lá na nossa ONG, a gente tem a parte da coleta do resíduo de óleo, né, que também é muito importante, porque o óleo, ele é altamente, né, contamina o solo, contamina a água, então nunca a gente descarte o óleo na pia da cozinha, por favor, faça a destinação correta do óleo, né, de fritura, porque realmente ele é um problema muito sério, né, para os nossos mananciais. Então, nós temos alguns locais lá na região que a gente destina, né, tem os coletores e faz a coleta do óleo de cozinha em parceria com a ONG Eco-Oficina também, a gente vai e faz a revenda desse óleo e, como a Lela bem colocou, né, reverte também em sustentabilidade para a nossa instituição. Também temos agora os resíduos orgânicos, que é outro também tipo de resíduo que é gerado e é transformado em adubo, e também os secos, que é uma forma também que a gente tem de conseguir sustentar também e fazer os nossos projetos, né? Perante assim, todo quando a gente vai pensar no montante, mas é o primeiro passo, né? Como a gente sempre fala, é sair do 0 a 0, né? Quando a gente pensa já em fazer mais uma casa que a gente conquista, em buscar reciclagem, mais um comércio que a gente consegue sensibilizar, é um comércio ou uma casa a menos que está mandando o seu resíduo para o aterro. Então, como a gente sempre falou, né, o que a gente pode fazer para que o aterro não seja ampliado? É ações na prática. Se a gente não praticar, o lixo vai continuar sendo produzido, o resíduo vai continuar sendo produzido. Então, não é o não pelo não, é o não sendo possível você reduzir, reutilizar e reciclar. E também, bem como a Lela disse, as tampinhas, né, a tampinha legal, um projeto bem bacana, né, o pessoal também ajuda muito, porque lembrando que é plástico, o plástico vem do petróleo, tem toda uma problemática para ele poder se dissolver, ele não some assim, né? Nenhum resíduo some da nossa lixeira, ele vai para algum lugar, ele impacta algum lugar
né, nos oceanos, nos nossos mananciais, na nossa floresta. Então, no nosso caso específico em Guarulhos, ele impacta a Serra da Cantareira. Então, toda ação é importante para reduzir os resíduos. E lá nós fazemos nosso papel diariamente também. Tá, e aí então você falou do óleo, a tampinha, eu falei do alumínio, né, do lacre. Sim, os orgânicos. E aí, você falou orgânicos. Isso. O que são os orgânicos? Os Como orgânicos... as pessoas podem... Vocês também Sim. coletam lixo orgânico? Como Não, que é a gente, isso, na verdade, Dani? tem alguns pontos específicos que a gente não tem hoje uma logística, né, como a gente gostaria. Sim. Não, e então, parece uma loucura, né? Essa coisa de coletar orgânico já é mais complicado, Já é mais né? complicado, exatamente. Então, qual que é a intenção? Que as pessoas comecem a compostar em casa, né? Eu acho que isso é o bacana. Você tem o grande gerador e você tem o seu próprio resíduo orgânico. O que é o orgânico? É todo o resto de fruta, legumes, a casca do ovo, o pó do café que você, né, acabou de passar lá o seu cafezinho. Então, tudo isso. Nada que, assim, não tenha que... Ele não pode ser, tipo, resto de comida, não, porque aí já entra tempero, óleo, sal, isso não. É né? aquela casquinha que a gente descasca da maçã. Exatamente. A casca da banana. O casca da banana, né? Todos esses são os orgânicos. E hoje, né, eu acho que com essa pandemia, todo mundo começou a olhar muito um pouquinho, né, para dentro da sua casa, das suas plantinhas, que é um excelente adubo. E não é difícil, gente. Na internet tem várias formas de compostar, tem várias maneiras, já tem composteiras prontas que vocês podem comprar e já fazer, transformar o seu próprio adubo. Tem as minhocas também que ajudam nesse processo, que é a minhocultura. E às vezes pode errar um pouquinho, dar um pouquinho de odor, mas não desista, porque até você acertar o ponto, ficar tudo assim certinho, tem um processo, tem um caminho. E hoje os orgânicos, ele impacta muito, porque quando o orgânico ele é misturado com resíduo seco, você não consegue mais reciclar, né? E realmente vira o lixo, vira o rejeito que vai para o aterro. Então, se você conseguir fazer em casa a sua composteira, né, as suas plantas vão amar e o meio ambiente também. E o que é o seco? O resíduo o seco seco são o plástico, o alumínio, a PET, a sacolinha, enfim, tudo que a gente consome, né? As embalagens, tudo isso é o resíduo seco, né? reciclável. Que é o reciclável, exatamente. Que o correto é reduzir, tá, gente? Ir no mercado, leva a sua sacolinha, rejeita as embalagens plásticas, vai no hortifruti, leva a sacolinha para poder pegar, não gerar mais resíduo, né? Esse é o nosso caminho, cada vez mais você fazer a redução e quando não dá para reduzir, tenta reutilizar, tenta reciclar, tudo, né? Infelizmente ainda o papel higiênico não, né? Usado, mas a gente já chega lá um dia, né? Então tentar mandar o mínimo Existem mesmo, né? países que já faz, que produzem sim, gás, né? Sim. E aí já gera combustível, sim, né? gera energia, né? E tudo mais. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Eu sonho com esse dia, viu, Dani? Somos brasileiros, né? Não desiste nunca, né? Mas eu acho que o que falta também é isso, Dani, é a gente falar para as pessoas o que é possível fazer, o que é certo fazer, né? Infelizmente, a gente é um país onde a cultura também é elitizada, né? Sim. A educação, até a informal também, é elitizada. Então a informação não chega para as pessoas. Tanto quanto assim, né, Lela? A gente estava até conversando. Se o aterro, né, se as pessoas tivessem a oportunidade de visitar e conhecer um aterro, e se ele fosse na região central de Guarulhos, por exemplo, as pessoas sentir e ver, será que ele ia ser ampliado? Né? Mas ele está onde? Ele está lá na mata, ele está lá escondido, ninguém vê, ninguém sabe, né? A gente até conversa que muitas vezes as pessoas acham que o Cabuçu nem pertence a Guarulhos, né? E sim, o Cabuçu é Guarulhos, né? O Cabuçu está na cidade de Guarulhos. E, então, as pessoas, quando elas não vê, né, fica muito cômodo também. Eu pego o meu lixo, coloco na lixeira, o caminhão coleta, acabou. Não tenho mais nenhuma preocupação com o meu resíduo, né? Então, isso também é uma pergunta que a gente sempre se fez na nossa luta até hoje, mostrar para as pessoas, né, que se o aterro fosse no Bosque Maia, por exemplo, nós vamos destruir o Bosque Maia para implantar o aterro sanitário do município. Como é que seria os guarulhenses, né, essa percepção do guarulhense? Né? Será que realmente ele estaria sendo ampliado? Mas como ele está escondido, ele está lá na Cantareira, então eu não vejo, eu não sinto, né? Não me incomoda. Então por isso que a gente está aqui para falar dele. Com certeza ia ter mais gente brigando, né? Acredito que sim. E quanto mais vozes, mais força a gente ganha, né, Dani? Exatamente. Dani, e a gente viu no vídeo que a gente passou no primeiro
primeiro bloco, é a questão da creche. Sim. Vocês têm uma creche lá dentro da sede de vocês? Na verdade, é um outro espaço, né? A gente tem 2 espaços, né? Um espaço funciona a parte cultural e ambiental, né, que é na Estrada do Sabão, número 13, e a creche, né, Chico Mendes, que funciona já na Hans Heidholt, né, esse nome também. Nossa, que chique. Número 58, que é lá no Chácaras Cabuçu, né? Então, a nossa creche, ela atende 240 crianças, né, é a primeira infância, e é bem gostoso também, porque a gente trabalha com a educação ambiental na primeira infância, né, nossas atividades e ações. A gente tem também geração de renda, porque são 21 funcionárias, todas do bairro, né, todas mulheres, né, então a nossa instituição toda que faz o gerenciamento, professora, todo mundo colaboradoras, todo mundo, é só a mulherada lá tocando a nossa creche. E a gente, assim, é uma demanda já antiga, né, devido à carência mesmo, né, de creches no nosso bairro. E porque o Cabuçu, ele é um bairro dormitório, as pessoas precisam se deslocar, né, para os seus serviços. Então, as mães tinham muita dificuldade aonde deixar os seus filhos. E aí, em 2017, nós fizemos a parceria com a Secretaria do Município, né, da Educação, e aí fundamos a creche Chico Mendes, e estamos lá atendendo. Estamos sentindo muita falta nesse momento, né? Porque, infelizmente, desde março, estamos com as atividades suspensas, presenciais, mas as meninas estão lá fazendo vídeos, sempre tendo contato online com as nossas crianças, e estamos tentando desenvolver e já plantar essa sementinha mesmo, né? Da educação ambiental na primeira infância. Muito legal. Sim. 240 crianças, gente, é criança pra caramba. Muito, de 1 ano a 4. Eu vou te mandar uns linkzinhos de história nosso. Ótimo, do vão adorar. Muito bom, muito bom. E é assim que a gente vai se conectando, né, exatamente, gente? Que loucura, exatamente. Que legal. Sim. Dani, que mensagem que você deixa pra galera, pra ficar assim... vamos falar do parque também, antes da mensagem. Legal. Existe um parque que é aberto à visitação, não é? Sim, lá no Cabuçu nós temos o Parque Estadual da Cantareira, Núcleo Cabuçu, porque a Cantareira ela é dividida em 4 núcleos, né? Então, o núcleo que está em Guarulhos, né, que está na nossa região, ele é o maior núcleo da Cantareira. Então, isso é uma informação também muito importante, né? A Serra da Cantareira, a Floresta da Cantareira, é considerada uma das maiores florestas urbanas do mundo. E o maior núcleo dela está em Guarulhos, né? Então, você que tem aí uma oportunidade de visitar, de conhecer, né? Ele é um parque que ele é uma unidade de conservação, então ele tem regras para visitação, né? Entra lá no site, o pessoal da Fundação Florestal que faz a gestão, né, desse núcleo, visite, conheça, tem o Museu de História Natural, tem a barragem do Cabuçu, como eu falei, que é um patrimônio, tem cachoeira, né, a barragem, tem uma taxa, né, para você entrar, porque ele é um parque estadual, mas você pode ir lá visitar, sábado, domingo e feriado ele está aberto a visitação, tem área de piquenique. Agora com a pandemia tem algumas regras, né, para visitar, mas tá tudo lá explicado no site, e vão conhecer, vão se conectar com a natureza, né? Vão se, assim, é um parque maravilhoso para passear com as crianças, para ir visitar e saber dos potenciais que a nossa região tem, né? E o Núcleo Cabuçu é um deles. E é gostoso mesmo, viu, gente? Eu já fui lá uma vez com a minha filha, quando ela era menor, né, na educação infantil. Sim. Foi um programa, um passeio, né, organizado pela escolinha dela, e a gente passou um dia maravilhoso. Realmente a gente conhece a barragem, tem trilha. Tem trilhas, né? Exatamente. Não precisa ir para longe, gente, tá aqui, ó, do ladinho. Bora para o Parque Estadual da Cantareira, Núcleo Cabuçu. Núcleo Cabuçu. Entrem no site, nada como a gente conhecer, né, Dani? Exatamente, conhecer para preservar, né? É verdade. E deixa a sua mensagem, Dani, assim, para a galera. Que nem eu perguntei para você, se você pudesse falar com o governo, o que você falaria? Sim. E agora você pode falar com a galera toda. Tá o povão todo na sua frente, Dani. Deixa a sua mensagem. Bom, pessoal, primeiro, né, eu agradeço a oportunidade de estar aqui vindo falar um pouquinho, né, falar do meu bairro, falar da ONG Chico Mendes, do trabalho que a gente desenvolve. Se você puder, né, como a gente sempre fala, não espere pelo outro, faça você a diferença, né?
Faça você a diferença na questão dos resíduos, nas plantas. Tem um espaço em casa, plante uma árvore, plante nem que seja uma muda, né, num vasinho. Comece a ter mais essa percepção e esse olhar com o meio ambiente. A questão mesmo dos animais. Infelizmente, a gente tem uma rota muito grande de tráfico de animais silvestres, porque nós temos o aeroporto, nós temos as rodovias, né, tanto a Fernandia quanto a Dutra. Não compre animais silvestres, gente. Os animais têm uma função importantíssima no meio ambiente, na natureza, fazendo a função deles. Animais silvestres não são pets. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Tem muitos animaizinhos aí abandonados, cães e gatos. Então, você quer ter um pet? Vai lá, faça um contato com as instituições, né? Busque, ou um cachorro que está abandonado na rua, tem esse olhar para ele. Mas animal silvestre tem a sua função, né? Ele tem que estar na natureza, ele tem que estar lá sendo protegido. A gente não pode simplesmente achar que a gente quer dentro de casa e transformá-lo, né? Não é isso. Cada um tem a sua natureza e a sua função. Enfim, quer conhecer o nosso bairro, os nossos patrimônios, eu acho que é muito importante que nós, guarulhense, temos consciência da nossa cidade, da importância da nossa cidade. 30% do território de Guarulhos é área verde. Então, assim, a gente tem um potencial enorme para a questão do desenvolvimento sustentável, do turismo, da preservação. Então, assim, pense bem, né, quando a gente agora estamos aí, né, enfim, véspera de período eleitoral, nos nossos candidatos, nas nossas propostas, realmente quem pensa na nossa cidade, quem realmente está olhando para isso, né, quem realmente tem essa visão e esse olhar, né, do desenvolvimento da cidade para todos, não simplesmente só para um segmento, né, porque uma cidade como a nossa, que muitas vezes a gente fala tudo é internacional, né? Nós temos o aeroporto internacional, uma cidade tão grande, né? Com mais de 1 milhão de habitantes, mínimo você tem 30% do território de área verde. Quais as políticas ambientais que a gente está realmente pensando e preservando, né? E cuidando? De que maneira nós estamos cuidando do nosso meio ambiente? A parte verde de Guarulhos não se resume ao Bosque Maia. Muita gente, às vezes as pessoas acham que só o Bosque Maia ou o Lago dos Patos, não. Nós temos Itaberaba, a Serra da Cantareira, Parque Estadual, Floresta Estadual de Guarulhos. Nós temos uma diversidade enorme, que é muitas vezes esquecido e abandonado. E aí você tem todo um transtorno, né, depois, quando você tem a ausência do poder público. Então, o meu recado é isso. Vamos olhar para nós, guarulhenses, vamos olhar para a nossa cidade, ter pertencimento, gente. Se pertencer a Guarulhos. Guarulhos não pode ser simplesmente só uma cidade dormitório, uma cidade que as pessoas só moram e dormem, né? Toda a sua vida social é em São Paulo, né? Toda a sua vida, às vezes, de lazer e de atividades é em São Paulo. Não, nós temos sim aqui como desenvolver, né? Como realmente proteger e amar essa cidade. Sou guarulhense, né, nascida, moro aqui em Guarulhos há mais de 32 anos e assim, a gente vê que as pessoas não conhecem, as pessoas realmente não valorizam a nossa cidade, né? É muito triste quando você vê as pessoas achando que o Cabuçu nem faz parte de Guarulhos, né? Como você vê que a gente não conhece a nossa cidade, assim como você tem o Água Azul, como você tem outros bairros também que são afastados, né, da região central e que às vezes as pessoas simplesmente não conhecem. Então vamos conhecer um pouco mais a nossa história, valorizar os nossos patrimônios culturais, ambientais, conhecer mais, se informar por meio da, né, enfim, a internet está aí para isso, né, para buscar livros, conhecimentos. Conheça também um pouquinho mais do nosso trabalho, seja um voluntário, contribua, né, nós temos a parte ambiental, cultural, educacional, então Dani, são todos esses segmentos, né? eu ia mais perguntar isso para você. Sim. Vocês aceitam voluntários? Sim, sim. Quem quiser ser voluntário, qual é o trabalho que o voluntário faz na Chico Mendes? Olha, primeiro era assim, ver o que ele gosta de fazer, né? A gente sempre deixa muito aberto para isso, né? Então, eu tenho mais afinidade na área ambiental? Legal, vamos com a gente. Eu gosto de, sei lá, desenvolver Vamos produzir uma mudinha. Produzir, exatamente. Mexer na horta, no adubo, né? Divulgar essa comercialização. Exatamente. Olha, eu gosto mais assim, eu queria um marketing ambiental, por exemplo. A gente precisa, vamos lá, vou fazer o marketing do produto. Né? Ou, por exemplo, também a gente tem a parte cultural, gosto de dar uma oficina, dar uma palestra, eu sei fazer e tenho disponibilidade de algumas horas, né? Então, realmente, estamos abertos. Eu quero contar histórias por lá. favor, né? Tem a nossa creche que ia falar. Temos os nossos pequenininhos, né? Então, também, assim, tanto também a doação também de brinquedos, né? Porque a gente também tem essa parte de brinquedos, de roupas que estejam em bom estado. A gente sempre destina para nossas crianças, para nossas famílias que a gente atende. A pandemia
Mudou alguma coisa, a Mudou. não ser essa questão das crianças, né? Sim. De não estar presencial, tal. Como é que está sendo a pandemia para vocês? Então, a gente teve que parar as atividades, né? Tanto as oficinas culturais, como, enfim, né, a aglomeração de pessoas. Só as plantas que não, porque as plantas não têm pandemia, né? Elas precisam de água, precisam de comida. Então, a gente brinca que planta não tem sábado, domingo, feriado, é planta. Você tá né? sempre lá, Dani? Sim, Você sim. é super envolvida, né? Lá direto, a gente faz tudo, né? Deus. Limpa, cozinha, faz tudo bombril, utilidade, né? Caramba. A gente tem que estar fazendo tudo com a mão na massa mesmo. Então, assim, a gente teve o principal mesmo impacto foi na creche, né? Porque realmente você tinha toda uma rotina, né, diária de 240 crianças e simplesmente na semana seguinte acabou tudo. Então, assim, como fazer essa conexão com elas, como saber como elas estão, isso foi um desafio muito grande, né? Começar a fazer atividade online, a comunicação, né? Nós temos uma região que nem sinal de celular tem. Alguns pontos do Cabo Sul, gente, o celular não pega. Não pega. Não pega. Verdade. Então, isso também foi um desafio, né? Como você chegar a essa parte online, tanto que 80% do nosso material é impresso, a gente tem que fazer, porque as famílias não têm, né? Não têm acesso. Dani, aí você pensa que loucura, né? São famílias inteiras que Sim. não têm acesso, crianças, a gente está Exatamente. vendo que está tendo esse problema Sim, de evasão sim. escolar, né? Sim. E quando a gente anda um pouquinho além, né? Sai do Bosque Maia e do Lago dos Patos, a gente consegue ver que existe mesmo uma dificuldade Sim. real muito, Gente, muito a grande. minha casa, eu moro no Chácaras Cabo Sul. Dentro da minha casa não tem sinal de celular, por exemplo, né? Então eu tenho que ter, assim, duas internet. Eu tenho uma internet móvel e tenho a minha internet dentro da minha casa. Caramba. Porque você não tem, né? Então você mora num lugar que você não Isso tem acesso. você que pode, Isso. né? E aí, né? Enfim, a gente fala, a gente consegue, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. E tem lá o seu filho. Então você tem a rede estadual, você tem a rede municipal, você tem nós que somos conveniados. E como chegar a informação para esse Numa público? região de difícil locomoção, que nem a gente já disse, né? Sim. Que é muito sobe, desce, Exatamente, sobe, né? É. E também como chegar, além da questão, né, da logística, como também chegar a essa informação se você tem uma região que é carente também até de sinal. Então, tudo isso é um desafio para se pensar, né? Então, por isso que a gente sempre aceita voluntário de todos os níveis, sabe? Gente, quem puder, eu quero fazer alguma coisa, só ir porque tá lá aberto. Dani, me comprometo com vocês, vou mandar Legal. os linkzinhos de historinha que a gente tem lá no nosso YouTube. Bacana, ótimo. Só jogar e sempre que eu lançar um novo, eu vou falar, Dani, tem uma historinha Isso aí. nova. Dani, uma certo. alegria te receber. Igualmente. Muito obrigada. Nosso papo foi muito gostoso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a Viu? oportunidade, estamos aqui, né, falando um pouquinho do nosso bairro, nosso Uma trabalho. aula, né, gente? Nossa Senhora, uma delícia falar com a Dani, conhecer. Conhecimento é tão rico, né, É Dani? verdade. E assim, né, a gente leva para o resto da vida, né? É Ninguém nosso, é a tira única da coisa que gente, é né? nosso, Ninguém não é tira. verdade? Exatamente, ninguém tira, só nós. Que legal, É Dani. isso aí. Obrigada, Eu que viu? agradeço, gratidão. Gente, obrigada a vocês também que ficaram com a gente até agora. Os endereços de site, rede social da Dani vai aparecer aqui. Entre em contato com eles, né? Bora aprender. Eu mesma, viu, Dani? Queria muito aprender a fazer uma hortinha em Vamos lá. casa. Né? Moro em apartamento, horta vertical. Vocês Sim, ensinam, sim, Dani? com certeza, com certeza. Eu A vou gente pra lá. Vai você também. Gente, muito obrigada. Até a semana que vem. Uma linda semana para vocês. Beijão. Até mais.